Então, assim, para que você haja de uma forma assertiva, você precisa prestar atenção nos pensamentos, nos sentimentos e nas ações, tá? Tudo isso daí. Porque se você estiver pensando um monte de abobrinha, provavelmente os seus sentimentos eles vão ser muito ruins. E se os seus sentimentos são muito ruins, você reage de uma forma totalmente impulsiva e sem controle, tá? Então, é interessante que você esteja conectado com isso. E outra coisa também é você estar conectado com os sentimentos e as crenças das pessoas, para que você possa falar e ser uma pessoa assertiva. Você tem que levar em consideração que aquela pessoa, ela tem crenças diferentes das suas, que ela tem sentimentos diferentes dos seus. Aonde dói em você, não dói nela. Aonde dói nela, não dói em você. Para isso, você precisa ser empático, tá? E cuidar com o que você fala, né? Claro, sempre. Então, assim, falar de uma forma assertiva, ser uma pessoa assertiva, é você conseguir lidar com aquela ansiedade indevida, sabe? Aquela ansiedade quando você vai e precisa falar com a pessoa e você começa a sofrer com antecedência, muito antes. E também é você conseguir expressar seus sentimentos de forma honesta, né? Você conseguir ser sincero com você, em primeiro lugar, e depois com as pessoas. E outra coisa também que é ser assertivo é você conseguir moldar, se adequar a sua comunicação com as pessoas com a pessoa que você está falando, tá? Então, você conseguir adequar a sua comunicação para que a pessoa possa te entender, para que ela possa te compreender, nem que você tenha que falar de várias formas diferentes. E isso é ser uma pessoa assertiva. Você falar uma vez do teu jeito, não é, tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisas para você entender o que é o comportamento assertivo e para você entender que você vai ser assertivo quando você fizer essas coisas, tá? Então, pensa, reflete, vamos tentar aplicar isso no dia a dia, tá? Quando você analisa todos ao seu redor antes de falar, quando você considera as percepções dessa análise na hora de se posicionar, quando você não ofende, não omite e parabeniza o correto, pontua o errado, é educado, usa da franqueza e educação tanto para o certo quanto para o errado, não aponta o dedo, assume a responsabilidade pelos erros e partilha os acertos, tá? Tudo isso daqui é quando você está sendo assertivo. Quando ele fala assim, ó, é educado e usa a franqueza e educação tanto para o certo quanto para o errado, é quando você quer apontar coisas erradas também, né? Quando alguém faz alguma coisa errada, a nossa primeira reação é você apontar, né? Você falar assim, olha que você fez errado. E aqui, para que você fale de uma forma assertiva, você não vai fazer isso, né? Você vai ser franco, claro, você vai ser verdadeiro, mas você precisa de educação, né? Precisa cuidar com o que você fala. Falar assim, olha, você percebeu que isso aqui não está como deveria? É melhor do que você jogar na cara da pessoa que está errado, né? Então, é você buscar outras formas de falar, é você ser assertivo quando você não ofende as pessoas. Então, se você é desse tipo de pessoa que não tem controle e fica aí ofendendo as pessoas, pare com isso agora, porque isso é criancice. Melhorando sua assertividade. Aqui eu coloquei 13 pontos para que você possa entender o que é e como fazer para melhorar a sua assertividade. Não grite. Quem grita é criança, que birrenta. Não seja sarcástico. Quem é sarcástico é adolescente. Seja transparente. Quem é transparente é adulto. Tá? Não exponha os erros das pessoas. Quem faz isso é adolescente. Você não sabe de tudo. Aprenda com as pessoas. Isso é ser adulto. Use o não sem medo. Isso daqui também, né? Usar o não sem medo é você ser uma pessoa assertiva, com certeza. Entenda que você não pode controlar o comportamento do outro.
Se expresse de forma positiva, dê voz às suas necessidades, seja honesto e aberto, destaque os pontos positivos antes do quê? Antes de você gritar com alguém, né? Não é pra fazer isso, mas antes de você apontar que a pessoa está errada, destaque os pontos positivos, tá? Admita quando errar, tá? Tudo isso daqui são ações, são comportamentos que vão melhorando a sua assertividade. Claro que não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir colocar 13 coisas em prática. Não vai. Escolha uma. Escolhe aí uma agora. Vamos começar pelo número 1. Não grite. E aí, vamos trabalhar esse? Você não grita porque agora você é uma pessoa assertiva e madura emocionalmente. Você não precisa gritar para ser ouvida, tá? Você não precisa gritar para ser ouvido de forma alguma, tá? Então, escolhe um desses daqui. Semana que vem você volta nessa aula aqui, escolhe o segundo, tá? Exerce aí não ser sarcástico, tá? Pelos próximos dias também. Seja transparente, exercita isso, tá? Pega um de cada vez, começa. Escolhe um e treina, faz todos os dias. Isso vai melhorar muito a sua comunicação e também a sua assertividade. A autopercepção, ela é olhar para você, é olhar para dentro, é pegar o retrovisor e virar assim, ó, para você, tá? É entender o que se passa dentro de você. Quais são os pensamentos que estão borbulhando ali em você na maior parte do dia? Quais são os sentimentos que passam por você e você não percebe? Quais são os comportamentos que você faz, as ações que você faz, que são ações que você não tem muito controle, que você não tem muita noção, tá? O que é tudo isso que passa por você? Dentro da clínica, eu sempre falo para os meus clientes o seguinte. Eu sempre falo para os meus clientes que a autopercepção é você entender o que acontece dentro de você. É o pilar principal da inteligência emocional, porque é totalmente autoconhecimento, né? Então, eu costumo fazer o seguinte. Vou aqui mostrar para vocês o desenho que eu faço para os meus clientes também, para que eles possam entender como que funciona a nossa mente, como que funcionam as influências que nós temos, tá? Seguinte. Nós temos pensamentos, nós temos sentimentos e nós temos comportamentos, né? São as nossas ações. Mas também nós temos aqui no cantinho que eu vou colocar, que é o ambiente. O ambiente, ele sempre influencia nos nossos comportamentos, tá? Então, nós temos aqui pensamentos, sentimentos e comportamentos. Acontece o seguinte: os nossos pensamentos, eles influenciam diretamente os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles influenciam significativamente os nossos comportamentos. E tudo isso daqui também é influenciado pelo ambiente que a gente tá? Então, o ambiente, ele dispara em nós alguns pensamentos. E esses pensamentos começam ali a borbulhar, meu Deus do céu, será que vai dar tudo errado? Vai dar tudo errado? E você vai começando aqui a entrar numa ansiedade, num nervosismo, e aí você começa a reagir de formas diferentes. Esses comportamentos aqui, eles são tanto comportamentos voluntários quanto involuntários. Tá? Involuntários no sentido de a ansiedade vai gerar em você taquicardia, suor, né? Você vai suar as mãos, você vai ficar mais nervoso, né? Vai ficar vermelho. E também os voluntários, que é quando isso acontece, o que você faz? Sai de cena, o que você faz, tá? Então, assim, para entender, para ilustrar aqui que os nossos pensamentos, eles influenciam a forma que a gente se sente. A forma que a gente se sente influencia na nossa forma de agir. Então, por que eu tô falando tudo isso aqui? Para que você possa trabalhar a autopercepção. Opa!
para que você possa trabalhar a autopercepção, tá? A autopercepção é quando você aí vai parar um momento do seu dia, vai parar aí, agora, pode ser agora. Para um minutinho e pensa sobre os seus pensamentos, tá? Observe os seus pensamentos. O que você está pensando agora, enquanto você me escuta falar? Sua cabeça está indo aonde? Você está concentrada nisso que eu estou falando? Você está concentrado nisso que eu estou falando? Ou você está longe? Aonde estão os seus pensamentos? E agora, como que estão os seus sentimentos? Como que você está se sentindo? Está se sentindo alegre, feliz, tranquilo, entusiasmado, com medo, ansioso, nervoso? Quais são os sentimentos? E o que esses sentimentos estão fazendo você fazer, né? Quais são as ações que você está tendo? Você está nervoso, você está se remoendo aí na cadeira? Ou você está alegre, entusiasmado e já quer ir para a próxima aula, né? Como que você está agora? Quando você para fazer esse tipo de atividade, né? Que é olhar para você mesmo, isso que você está fazendo é autopercepção. É você parar por um tempo, um segundo, nada mais, só um segundo, e você prestar atenção no que está acontecendo aí dentro de você. Prestar atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, no seu comportamento, apenas como observador mesmo, tá? Não precisa você fazer nada. É só observar. Então, é você ter a autopercepção, tá? É isso. Para que você possa colocar em prática a inteligência emocional, a primeira coisa que você precisa entender e fazer é que a autopercepção é olhar para dentro, né? Se colocar em modo observador de si mesmo. A segunda coisa é você parar e refletir sobre as emoções que você está sentindo no momento e controlar as suas reações. Veja que aqui é exatamente o desenho que eu fiz de pensamentos, sentimentos e comportamentos, né? O segredo da sua inteligência emocional está nessas 3 paradinhas aqui, certo? E agora, eu gostaria que você se recordasse de um momento em que você teve uma discussão muito chata ou muito séria, tá? Com alguém. Um momento em que você discutiu com alguém por alguma situação, tá? Que foi uma discussão totalmente sem sentido. Uma discussão em que ninguém dava o braço a torcer, ninguém queria estar errado, estavam lutando ali pelo posicionamento, lutando ali por falar, simplesmente porque queria falar, precisava falar, tá? Então, lembra desse momento. Lembra desse momento em que você teve uma discussão super sem sentido, gastou um tempão discutindo sobre alguma coisa e não resolveu. Não resolveu nada. Não resolveu. Só ficaram irritados, bravos, estressados, desgastou o relacionamento de vocês, mas não resolveu nada, tá? Isso daí é um clássico exemplo de briga, né? Briga de egos. Briga de egos. Esse tipo de situação em que você não resolve nada é a situação em que a inteligência emocional ela precisa ser ativada, tá? Ela precisa ser ativada para que você possa saber o que fazer. Tá? Porque não adianta ficar nessa discussão sem sentido, como você já deve ter passado, e não resolver o problema. Não resolve ficar discutindo, tá? Então, eu trouxe aqui para você pensar sobre isso e também eu quero te fazer uma pergunta. Se coloca nessa situação que eu vou descrever agora, imagina essa situação acontecendo com você. Você está lá no seu trabalho, você tem uma reunião para apresentar, sua chefe está lá e a sua chefe vai lá e fala na frente de todo mundo, que a sua apresentação está errada. Qual é a sua primeira reação impulsiva? Qual seria a sua primeira reação? Você se preparou um monte para aquela reunião, se preparou um monte naquela apresentação e ela chega assim, ó,
desconsiderando tudo que você fez, te falando na frente de todo mundo. Isso pode ser interpretado como humilhação, né? E falando assim, ó, Najma, a sua apresentação tá errada. Não foi isso que eu pedi para você fazer. Qual seria a sua primeira reação? Tá? Quando essa situação acontece na nossa vida, a gente tem duas opções: ou resolver o problema ou discutir. Discutir, como a gente já viu, não resolve o problema, certo? Não resolve o problema. Você vai falar, você pode responder, você pode dar continuidade nesse diálogo, ser um bate-boca. No fim das contas, ela vai falar que realmente tá errado, você não vai aceitar e tá errado. No fim das contas, tá errado, entendeu? E aí? Não resolve o problema. Então, quando precisa, não sei se precisa, né? Mas quando tem uma situação em que você quer discutir ou que você sente necessidade de discutir, avalie. Avalie porque você não está usando a sua inteligência emocional. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para quando isso acontecer com você, porque isso acontece diariamente com todo mundo, tá? Não necessariamente nesse formato, mas provavelmente em algo bem parecido com isso. O que é que você vai fazer, tá? Você vai discutir ou você vai resolver? Eu trouxe aqui para você uma ideia para que você consiga colocar em prática, tá? Isso funciona muito bem para que você coloque em prática e consiga desenvolver inteligência emocional no dia a dia, tá? Porque a inteligência emocional, ela vai ser no ato lá, né? Quando alguém fala alguma coisa, quando alguém te gritou contigo, quando alguém te desrespeitou, o que você vai fazer? Você vai discutir ou você vai resolver, tá? Então, eu espero que você resolva, certo? Espero muito que você resolva. Então, quando isso acontecer, alguma situação em que você tem um problema, eu indico que você divida esse problema em duas fases, tá? Em duas etapas. A primeira você precisa entender o porquê e a segunda você precisa entender o quê. Vamos lá, vou explicar para você. Então, pegando o exemplo que eu trouxe aqui da pessoa que a chefe chamou a atenção na frente de todo mundo e disse que a apresentação dela estava errada, o que ela pode fazer, tá? Ela pode fazer várias coisas, né? Ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode ignorar, ela pode espernear, ela pode discutir, ela pode fazer várias coisas, essa pessoa. Mas o que uma pessoa que tem inteligência emocional faria nesse lugar, tá? No lugar dessa pessoa. Ela receberia ali um choque, né? Provavelmente, que eu não estava esperando isso. Mas o que ela vem? A emoção vem, tá? A pessoa que tem inteligência emocional, ela continua sentindo raiva, ela continua sentindo tristeza, você vai continuar sentindo vontade de dar um soco na cara da chefe? Vai! Mas o que você vai fazer com isso, tá? É onde nós estávamos vendo da maturidade de você conseguir ser responsável, né? Então, você pode fazer duas coisas. Então, a primeira coisa é o que é que você vai fazer e o que está acontecendo, né? O porquê. Então, ela chamou a sua atenção. Primeiro, você teve uma reação, tá tudo bem. Você vai ter uma reação emocional, isso é normal, tá? Não espere não ter, que isso não existe. Então, você vai ter a reação emocional e aí você vai perguntar ali, é questão de segundos ali, entender, olhar para você, se perceber e pensar, por que eu estou com medo? Tá? Beleza. Um segundo, aconteceu isso. No próximo segundo, você vai para o que importa, que é a resolução, tá? O que vai fazer então, tá? Depois que acontecer isso, você volta na primeira pergunta do porquê. Por que eu estou com medo? Depois você vai conseguir refletir em cima dessas emoções, em cima desses sentimentos que foram desencadeados ali na hora, tá? Mas primeiro, foca no que você tem que fazer. Tá, você pode agradecer porque a sua apresentação estava errada. Nossa, muito obrigada por me avisar. Eu não tinha visto esse detalhe, né? Ou eu não tinha entendido dessa forma. Mas veja só, é diferente você falar eu não tinha entendido dessa forma do que responsabilizar ela. Você não me avisou. Entendeu? Aí começa o quê?
uma discussão que não vai resolver o problema. Então, no fim das contas, no fim, você precisa aprender a diferenciar a resolução do conflito. A resolução do conflito. E aí, quando você passar por essa situação, você vai pensar o que você estava sentindo. Não dá para ignorar os sentimentos que você teve, tá? Você precisa refletir sobre isso para poder entender melhor as suas reações. Então, veja que inteligência emocional é você conseguir filtrar. Inteligência emocional é você conseguir separar, né, resolução, o problema da resolução. Você precisa separar isso, tá? E isso é para situações do trabalho, para situações da sua vida, para o relacionamento amoroso, para qualquer coisa que precise das suas reações, tá? Que precise de suas... Que antes o normal era você agredir, né? Ser impulsiva, e agora o normal vai ser que você filtre, que você separe o porquê e o que, tá? O que está acontecendo? Por que isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque eu errei, tá? Mas por que eu errei? Eu errei porque eu estava distraída. Ah, beleza, entendi. Tá? O que aconteceu? Aconteceu o erro da apresentação, tá? E o que eu vou fazer para resolver isso? Bom, você me dá 5 minutos que eu vou aqui arrumar. Então, separe o que do porquê. Os dois são muito importantes, mas se você ficar ali na defesa, você nunca vai resolver o problema. Não resolve! É isso! Não resolve, você vai ficar levando isso por quanto tempo, né? Então, ter inteligência emocional é você conseguir assumir as suas responsabilidades, tá? Inclusive, separar aqui o problema em dois. Então, olha, lembra dessa aula aqui, pelo amor de Deus, quando acontecer uma situação em que você vai precisar colocar à prova a sua inteligência emocional, certo? Agora, nesse momento, quero te convidar para a sua autoavaliação, tá? Pensa aí, reflete aí sobre essa aula, veja o que você aprendeu, o que você entendeu sobre a autopercepção. Considere aqui a sua autopercepção das últimas 2 semanas e veja como que você estava entre não faço ideia do que eu senti e muito concentrado nas minhas emoções, muito ligado nas minhas emoções. Marque aqui, faça essa autoavaliação para que você entenda o que está acontecendo, tá bom? Bom, muito obrigada e eu te espero na próxima aula.